Beleza, pessoal? Voltamos aqui para a gente continuar o estudo de conjuntos. Vamos falar hoje sobre subconjunto. Vamos aqui? O que vem a ser subconjuntos? Vamos observar aqui. Veja bem. Se eu tenho... Observe em um diagrama de Venn, ó, diagrama de Venn que nós vimos na aula passada, é isso aqui, né? A representação dos conjuntos A e o conjunto B. O conjunto A, menos 2, 0, 1 e 2, tá aqui, ó, conjunto A. E o conjunto B, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, tá aqui. E se você observar, note que todos os elementos do conjunto A também são elementos do conjunto B. Neste caso, dizemos que A é subconjunto de B, ou seja, A é parte de B. Ou que A está contido, observe aqui, ó, está contido em B. E indicado por, olha, está contido. Toda vez que você observar que um conjunto, todos os seus elementos pertencem também ao outro, né? Está dentro do outro, né? Então, ele é o que? Um subconjunto desse outro conjunto. E dizemos que ele está contido, qual é a maneira de ler? Está contido nesse outro conjunto. Neste caso aqui, A está contido em B. Escrever aqui. A, olha, veja bem. A, esse símbolozinho assim, um Czinho assim, ó, está contido em B. Beleza? Da mesma forma, se não estivesse contido, era assim. A não está contido em B. Mas observa aqui que A está todo dentro de B, né? Então A está contido em B. Beleza? Outra maneira de fazer essa indicação é assim, ó. Este símbolo aqui. B. Esse Czinho ao contrário aqui. Contenha. Que é a mesma coisa de A está contido em B. É a mesma coisa de... A leitura aqui, olha, contém B, contém A. Ou seja, aqui está contido é o pequeno para o grande. Agora, e contém. Contém é o que? B contém A. B é o grande para o pequeno. E da mesma forma, se não estivesse contido, era assim, né? Ou se não contém era assim, né? Vamos lá? Quando... pelo menos um elemento, olha, um elemento do conjunto C que não é elemento de um conjunto D, dizemos que C não é, pronto, não é subconjunto. Se tiver pelo menos um elemento, não é subconjunto de B. Ou C não é parte de D. Ou C não está contido em D. Aqui, ó, que eu falei antes, né? C não está contido em D. Ou também D não contém C. Certo? Vamos adiante. Quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C, podemos destacar as seguintes propriedades. Estas propriedades são as propriedades lógicas, claras, que surgem da própria definição, né? Mas a gente tem que mostrar um pouquinho. Vamos lá. O conjunto vazio, que é isso aqui que nós vimos, está contido em A. Ou seja, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Se a gente tirar todos os elementos, né? Lá fica o conjunto vazio. Vamos observar aqui. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Esta relação pode ser justificada por redução ao absurdo, ou seja, supondo que
o conjunto vazio não está contido em A, vamos supor, e obtendo uma contradição na conclusão. Vamos lá. Neste caso, existiria um elemento X pertencente a o conjunto vazio, né? E não pertencente a A, se o conjunto vazio não tivesse lá, né? Contudo, isso é um absurdo, pois, por definição, se tiver um elemento lá, né? Se tiver um elemento lá, o conjunto vazio não possui elementos. Ou seja, dessa forma é um absurdo, né? Então, dessa forma, o conjunto vazio está contido em A, né? O conjunto vazio está contido lá em A. Ele disse aqui um A, mas é qualquer conjunto está contido o conjunto vazio. Outra aqui, propriedade reflexiva. Olha. O conjunto A está contido nele mesmo. É claro, né? É uma coisa lógica. Todo conjunto, ele mesmo é subconjunto dele. Ou seja, A não está dentro de A, então A está contido em A. Portanto, todo conjunto está contido em si mesmo. É uma coisa lógica, né? Mas a gente tem que mostrar. Propriedade assimétrica. Ou seja, se A está contida em B e B está contida em A, ora, vamos mostrar aqui pelo diagrama. Olha, eu tenho aqui o conjunto A e tenho aqui tenho aqui o conjunto A. Vamos apagar aqui. Esse grande aqui é o conjunto B. Eu tenho aqui o conjunto B. Olha, se A, o que está dizendo aqui? Se A está contido em B. Isso aqui, A está contido em B, né? Agora, e B está contido em A, isso aqui é impossível, né? Dessa forma aqui. Então, a única maneira que acontecer isso aqui, ó, A está contido em A, em B, e B está contido em a única maneira de acontecer isso aqui significa que A é igual a B. Beleza? A propriedade assimétrica é muito utilizada quando se quer demonstrar que dois conjuntos são iguais. Pode acontecer isso aqui. Se A está contido em B e B está contido em A, é claro que eles são iguais. Para isso, demonstra-se inicialmente que A está contido em B e em seguida que B está contido em A. Então, esses conjuntos são iguais. A igual a B. Outra propriedade. Propriedade transitiva. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Olha, eu tenho aqui A está contido em B. A está contido em B. Tenho aqui A. E B está contido em C. Olha, se A está contido em B, tá aqui A. E B, que é isso aqui, está contido em C, dá para observar, né, que A, aqui esse A, está contido também em C. Vou botar aqui. Que A está contido também neste C aqui, que é o maior. Beleza? Vamos para cá. Exemplos. Se eu tenho aqui, ó, premissa 1. Os gatos G são felinos. Os gatos são felinos. Isso significa que, ó, os gatos, que é esse aqui, ó, está contido em F. E os felinos são F aqui, ó. Os gatos está contido em F, tá aqui. Né? Premissa 2. Todo felino é um mamífero, aqui, ó. Todo felino
é um mamífero. Tá aqui, né? M, então significa que os felinos estão contidos nos mamíferos. Conclusão, o que significa isso? Conclusão, que os gatos, que é esse pequeno aqui, são também, todos os gatos são também o que? Mamíferos. Tá aqui. Os gatos estão contidos nos mamíferos. Beleza? Operações com conjuntos. Agora vamos aqui. Muito importante isso aqui. As operações com conjunto. Como nós temos lá nos números, conjuntos numéricos, as operações, adição, subtração, multiplicação, né? Aqui também nós vamos ter as operações com conjunto. Mas não é adição, subtração, multiplicação, não, né? São algumas aqui. Vamos lá. União. Primeira operação de união. Acho que a palavra já está dizendo, né? União. É mais fácil, olha. União. Unir, né? Unir. Considere os conjuntos A e os conjuntos B. Podemos escrever um conjunto C formado por todos os elementos de A ou de B. Ou seja, nomeamos o conjunto C da união de A e B e indicamos pelo símbolozinho assim, ó, uma letrinha U, né? A leitura. A união com B, né? O A unido a B é igual a C. Eu tenho aqui A, o conjunto A, e tenho aqui o conjunto B. Então, quem vai ser o conjunto C? O conjunto C vai ser formado por todos os elementos de A. O conjunto C vai ser formado por todos os elementos de A ou B, né? Todos os elementos de A ou B. Beleza? Então vai ser, vamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. É como se já está dizendo unir. Unir todos os elementos de A, todos os elementos de A ou todos os elementos de B e colocar em um único conjunto. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui. Se eu tenho o conjunto D e o conjunto E, então a união, olha, a união, opa, a união, vou apagar aqui, a união de D e E, né, vai ser igual a todos os elementos de A ou B. Tá aqui, ó, esse daqui e esse daqui. E agora, a união desse aqui, veja que o G está dentro de F, né? Então, a união de F com G vai ser igual a todos os elementos disso aqui, né? Todos os elementos disso aqui. Podendo ser também F, só F. Que F são todos esses elementos aqui. Não é isso? Vamos lá. Prosseguindo com mais uma operação dos conjuntos. Agora nós vamos ver interseção. Interseção de conjuntos. Qual é a diferença de interseção para união? Vamos ver aqui. Considere os conjuntos A e o conjunto B. Podemos escrever um conjunto C formado por todos os elementos que pertencem a A e a B simultaneamente. Ou seja, C vai ser, ó, se A é 2, 4, 6, 8, 10 e B é 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
quais são os elementos que pertencem a A e a B simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então será o quê? 2, 4 e 6. Então, olha, essa parte aqui destacada de azul, que nós vamos pintar um pouquinho de amarelo, né? De marca-texto aqui, ó. Ó. Esta parte aqui é chamada de interseção. Qual é a diferença para vocês não se atrapalharem? A união, os elementos que pertencem a A ou a B, né? Aqui na interseção, os elementos que pertencem a A e a B, né? Ao mesmo tempo. Tem uma diferença aqui, ó. União, os elementos que pertencem a A ou B, né? Aí a interseção, para vocês fazerem a diferença. Os elementos que pertencem a A e B ao mesmo tempo. Beleza? E a leitura aqui, ó. O Uzinho, já falamos, né? Aqui o Uzinho de cabeça para baixo, aqui, ó. Interseção. Também podemos falar A inter B. A interseção de A com B, né? Beleza? Vamos adiante para mais outra operação. A operação, não, vamos aqui para um exemplo, né? Antes, vamos aqui. D, A, B, C, D, E, F, G, H. Podemos ver aqui, ó, quais são os elementos que estão em D e E. Se fosse a união, né? Era tudinho, ó, em D ou E. Era tudinho, né? Agora, interseção. Quais são os elementos que estão em D e E? Não existe. Eles são diferentes, né? Eles são totalmente diferentes, né? Não tem nenhum elemento que está aqui em D e está aqui em E também. Portanto, a interseção é o conjunto vazio, beleza? E agora aqui, ó, interseção de F com G. Veja que G está dentro de F. Quais são os elementos que pertencem a F e G ao mesmo tempo? Então, é o próprio G, né? Qual é a interseção aqui? 1 e 3. Vocês poderiam também fazer assim, ó. F interseção com G vai ser igual a quem? A G. Por quê? Porque G está dentro de F, né? Beleza? Agora sim, vamos para outra operação. Diferença de conjunto. Diferença de conjunto. Como se fosse a operação de subtração, né? A menos B. Um exemplo. Se eu tenho o conjunto A e o conjunto B, podemos escrever um conjunto C formado por todos os elementos pertencentes a A, olha, pertencente a A e não pertencente a B. Ou seja, quais são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B? 10, 20 e 25. Nomeamos o conjunto C de diferença entre os conjuntos A e B. E indicamos isso aqui. A menos B, né, igual a C. Portanto, gente, o que é a diferença de dois conjuntos? Os elementos que pertencem a A, olha, pertencem a menos B, no caso aqui. A menos B vai ser o quê? Todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. A menos B. Se fosse ao contrário, B menos A, né? Se fosse ao contrário, B menos A. Os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui dessa mesma cor que ele fez aqui, né? Se fosse ao contrário, seria o quê? Seria isso aqui, né? B menos A. Então, B menos A seria essa parte aqui, né? Os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Se fosse B menos A, né?
Beleza? Vamos ver aqui um exemplo. Olha, D e E. D e E. D menos E. Os elementos que pertencem a D e não pertencem a E. Né? Os elementos que pertencem a D e não pertencem a E. Vai ter o D todinho, né? Que são diferentes aqui, né? Não tem nenhum elemento daqui que está aqui, né? Então, então D menos E será 1, 2, 3, 4. E se E menos D será o quê? Os elementos que pertencem a E e não pertencem a D. Então, no caso, vai ser isso aqui tudinho, né? Que são diferentes. D menos E vai ser, ou E menos D vai ser 5, 6 e 7. Esse aqui agora é F e G. F e G será o quê? Olha aqui. Agora veja que G está dentro de F, né? F menos G pertence a F e não pertence a G. Então só essa parte azul aqui, né? Pertence a F e não pertence a G. No caso vai ser aqui só 1 e 10. Agora G menos F. Quais são os elementos que pertencem a G e não pertencem a F? Não existe. Por quê? Porque G, você pode observar aqui que G está dentro de F. Então, todos os elementos de G pertencem a F. Por isso que a solução aqui, ó, é o conjunto vazio. Beleza, pessoal? Valeu. Um abraço. Tchau.